Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, corrigindo programação do botão editar e evitando de cadastrar registros pesquisados. Aula 65. Então, vamos chamar o nosso formulário e entendermos o conceito da aula de hoje. Então, na minha aba CAD Itens, observe, quando eu clico em pesquisar, observe que eu tenho alguns registros aqui pesquisados. Suponhamos que eu clicasse no botão confirmar. Observe o que vai acontecer. Se eu clicar no botão confirmar, esses registros que eu acabei de pesquisar, vou dar um OK. O que você acha que aconteceu com ele? Se eu clicar novamente em pesquisar, observe, basicamente duplicar aqueles registros, ou seja, cadastrar os registros que eu havia pesquisado. Então, o nosso sistema está permitindo isso, coisa que a gente tem que fazer uma correção. Um outro detalhe muito importante é que, observe, se eu der um duplo clique nesta linha, por exemplo, vamos estar removendo essa mensagem, foi apenas por questões didáticas, eu deixei da aula passada. Vou dar um OK. Então, eu estou editando o meu registro. Até aí tudo bem. Agora, um detalhe interessante, lembre-se que fizemos também uma programação, aumentamos aqui a quantidade de colunas e observe, que quando eu clico no meu botão editar, observe aqui, que ele não edita o meu registro. Por que ele não está editando o registro? Ele não está editando o registro porque mudamos aqui a posição das colunas. E um detalhe também importante, esse editar aqui é para mim editar registros e atualizar os registros aqui antes de realizar um cadastro. Já quando eu dou um duplo clique aqui na minha linha, eu estou editando um registro que já está cadastrado e possivelmente eu posso estar atualizando como excluindo. Então a função desse editar aqui é diferente do editar deste outro form. Observe. Então também é outro detalhe que a gente tem que meio que desativar o mesmo, pois eu não preciso editar um registro que já está salvo no meu banco de dados. Esse editar aqui, eu estou utilizando o mesmo para editar um registro que momentaneamente está salvo dentro do listbox antes de eu confirmar o salvamento. Então lembre-se desse detalhe. Esse botão editar, eu edito um registro que está momentaneamente salvo dentro somente do listbox para que eu possa estar atualizando alguma informação que eu possa ter preenchido de forma errada. Eu não estou editando diretamente no banco de dados, como faz esse editar aqui, Repare. Então, quando eu dou duplo clique, eu já edito um registro que está vindo do banco de dados e aí eu posso estar atualizando. Então, também, esse atualizar aqui, lembre-se que eu não estou atualizando diretamente no banco de dados. Só estou atualizando a informação que está momentaneamente aqui, salva dentro desse listbox. Então, entendo um conceito bem interessante, Eu fiz desta forma para, digamos assim, economizar um formulário ou economizar uma tela. Porque normalmente a gente pode estar utilizando uma tela de consultas em uma outra aba. E em uma outra aba eu posso estar utilizando todos esses conceitos. Utilizei apenas uma única tela para questões didáticas para a gente poder ir trabalhando. Então vamos lá. Como é que a gente vai estar resolvendo esses problemas? Primeiramente vamos resolver o problema de eu não estar conseguindo editar o registro. Então vamos lá. Vou descarregar aqui o meu formulário. Desenvolvedor Visual Basic. E vamos entender o porquê que ele não está editando. Exibir meu Project Explorer. Então, para eu acessar o meu Project Explorer, basta eu pressionar aqui Ctrl+R ou simplesmente clicar em Exibir Project Explorer. Então, vou clicar aqui, pressionar a tecla Ctrl+R. E está aí o nosso Project Explorer. O formulário que eu vou estar trabalhando é o meu FRM principal. Então, está aqui o nosso formulário. E o que eu vou estar fazendo? Simplesmente eu vou dar um duplo clique nele e vai se expandir aqui no nosso centro. Então vamos entender o conceito. Acho eu que vai ficar mais interessante, mais fácil se eu executar novamente. Observe. Então vamos fazer uma nova pesquisa só para que fique mais claro. Vou clicar em pesquisar. Então lembre-se que a primeira coluna do ListView, a primeira coluna do ListBox, vou até enumerar as mesmas. Observe aqui. Então vamos lá, a primeira coluna do listbox é a coluna 0, que é essa coluna ID. A minha segunda coluna do listbox, que é a coluna tem um valor de 1, ou seja, a sua contagem começa de 0. Então a terceira coluna é a 2, a quarta é a 3, a quinta. Então a primeira coluna é a 0, a segunda coluna é a 1, a terceira é a 2, a quarta é a 3, a quinta é a 4. Então vamos apagar aqui para ficar mais fácil entendido. A sexta
é a quinta, a sétima é a sexta e a sétima, perdão, a oitava é a sétima. E aqui lembre-se que eu tenho uma última coluna, ó, a nona coluna, que não me aparece o resultado, porque eu deixei a sua largura em 0. Ou seja, aqui tem o caminho da minha imagem. Ó. Não estou visualizando essa coluna, porque eu deixei com a largura em 0. Então, observe, ó, vai de 0 a 9. Eu não estou visualizando a coluna de 9, número 9, perdão, vai de 0 a 8. Eu tenho 9 colunas. Então, vai de 0 a 8. Não visualizo a coluna de número 9, que tem o valor de 8, porque eu deixei a largura em 0. Então, sabendo disso, lembre-se que eu estou utilizando um critério para verificar quem, ó, a minha coluna do tamanho. Então, a minha coluna do tamanho, ela é a minha coluna, ó, de número 6 com o valor 5, ó. Perfeito? Então, eu tenho que verificar esse valor, se ele atende algum destes valores aqui. E se atender, obviamente, eu vou estar marcando o item correspondente. Então, a chave de tudo isso é esse cara com esse daqui, ó. Então, vamos verificar se ele realmente está verificando isso. Porque como eu mudei a posição das colunas nos nossos vídeos anteriores, a gente vai estar verificando isso, ó. Então, se você entender, ó, cliquei no editar, ó, não está editando nada. Aqui ele disse que eu não tenho nenhum registro selecionado. Até aí tudo bem. Vou pegar um registro selecionado, ó. Cliquei em editar, não edita. Então, ele não dá erro nenhum, simplesmente não está editando. Então, vamos ver o porquê que ele não está editando, ó. Vou descarregar o formulário, FM principal. O nosso formulário aqui vai se expandir aqui ao nosso centro e vamos estar fazendo essa verificação. Então vamos lá, ó. Vou dar um duplo clique aqui no meu editar e vamos entender aqui o conceito, ó. Então, o primeiro conceito, você já sabe que se eu tiver nenhum registro dentro do meu listbox, eu simplesmente não vou conseguir editar nada. Se eu permitisse isso, iria dar um erro no meu código. Segundo detalhe, eu não consigo editar um registro que eu não tenha o selecionado. Se eu também não fizesse a verificação, que é exatamente esse bloco que eu selecionei aqui, se eu não tivesse a verificação, também ocorreria um erro no nosso código. Então agora vamos lá. Suponhamos que eu pesquisei e que eu selecionei um registro. Agora eu entro dentro dessa estrutura aqui, o it, ó. Então, se você reparar, ó, aqui já está a resposta, ó. Observe, ó. Aqui eu estou verificando se o meu listb cada item, tamanho item, que é aquele listboxzinho onde eu seleciono os tamanhos dos itens, se ele é igual ao que estiver listado no meu listindex, que é o meu índice da minha listagem, de número 4, ou seja, da minha coluna 5 com valor de 4. Ó. Então lembre-se que lá eu informei que aquela minha sexta coluna, que é o tamanho, tem um valor de 5, ou seja, ó, aqui ao invés de ser o número 4, é o número 5, porque eu acabei em aulas anteriores acrescentando uma coluna a mais antes dessa coluna. Então afetou o meu código. Ó. Então, observe, ó, simplesmente eu fazer isso vai resolver o nosso problema? Já lhe adianto que não, mas vamos lá. Ó. Então, lembre-se que eu mudei apenas os valores. Então vamos lá só para reforçar. Ó, cada itens, vou clicar aqui em pesquisar. Então, só reforçando que vou diminuir aqui um pouco o zoom para ficar mais fácil o entendimento. Ó. Então, essa aqui é a 0, essa daqui é a número 1, esta é a número 2, essa é a número 3, essa daqui é a número 4, essa aqui é a número 5, ó, que eu acabei de formar no meu código. Essa é a sexta, a sétima e a oitava está com a largura 0, então eu não visualizo ela. Eu não estou vendo ela aqui dentro do meu listbox, mas ela está aqui dentro, beleza? Então vamos lá, ó. Então lá vocês viram que estava informando o número 4, ou seja, eu estava verificando o valor da minha coluna 4 do listbox, verificando se atenderia o critério ou não, ó. E agora eu mudei para 5. O 5 é exatamente esta coluna, ó. Reparem. Um detalhe também importante, se você observar aqui, tem uma informação aqui de desacordo com ela, ó. Então vamos lá. Entendido isso, você já entendeu agora por que eu informei o número 5. Se eu selecionar esse registro e editar o mesmo, o arquivo não foi localizado. Como eu havia dito, não resolveu todos os nossos problemas. Se eu clicar em depurar, vai ficar mais fácil entender qual foi o erro. Ó. Vou clicar em depurar e observe, ó. Ele está reclamando do meu img item picture, o que está sendo carregado para dentro dele, ó. Se eu colocar o cursor sobre aqui o meu list index, ele está me informando que é a minha linha de número 2, na minha coluna 7. Bom, eu acabei de informar que a minha última coluna é a número 8. Então, já está entendido que aqui deu um erro, por quê, ó? Se eu colocar o cursor sobre list, observe que aqui ele está carregando no meu objeto image picture, ó. Está carregando número 4, ou seja, eu não consigo exibir uma imagem através do load picture com o nome 4. Até conseguiria se tivesse a extensão .jpg acrescentada a ela.
a esse número 4. No entanto, esse 4 aqui é do meu estoque total. Ou seja, quando a gente criou as colunas, o nosso código foi realmente afetado. Ó. Então vamos fazer essa correção. Ó. Então se eu mudar aqui de 7 para 8, que é a minha coluna, que é a última coluna lá que tem as imagens, vamos ver o que acontece. Ó. Lá está a nossa imagem. Ó. Então vou descarregar aqui o formulário, ainda não está resolvido, não basta eu mudar apenas o meu critério de verificar se é a minha coluna 5 e o caminho da minha imagem. Já lhe adianto isso. Então vamos executar novamente o nosso formulário para ver quais colunas ainda devemos fazer um ajuste. Ó. Cada itens, vou clicar em pesquisar e vou selecionar agora uma outra coluna. Vou pegar essa daqui, ó. Essa linha, a minha linha com o registro de número 7. Vou clicar no meu editar. Editei. Então vamos lá verificar se está trazendo as informações de forma correta ou não. Ó. Se observarmos, o que acontece aqui? Ó? O código fornecedor está trazendo de forma correta. No entanto, a descrição, ó, se você observar a descrição, deixa eu tentar aqui dar um zoom, a nossa descrição, o que está sendo carregada nela? Ó? Observe, ó, está carregando nela exatamente uma informação que não é dela. Ó. Essa informação aqui, basicamente, seria carregada dentro de uma text box que tem aqui, que no meu caso está invisível, ó, que é, no caso, o meu código item. Lembre-se que o nosso código item ele é gerado de forma automática. Então, é o próprio sistema que está gerando esse código item. Assim o fizemos. Se você não quiser que o próprio sistema crie o código do item, basta, claro, remover aquela programação para criar o ID autoincremental para o código do item e simplesmente deixar o campo livre para que você digite. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Então se você observar aqui, observe que a descrição do item não está trazendo de forma correta. A minha classificação também não está de forma correta. Essa classificação aqui é a informação que estaria aqui, no caso. Essa classificação aqui, essa informação que aparece na classificação seria a descrição, ou seja, esses campos aqui estão, esse campo aqui está trocado com este. Aqui o meu tamanho está ok, o meu estoque mínimo está informando 1/4, que no caso é esta informação aqui. E aqui é o meu estoque, aqui provavelmente deve ser o nosso estoque, possivelmente o nosso estoque mínimo que não está carregando no campo correto. E a quantidade de estoque total, cadê? Bom, não está sendo carregada. Ó. Se você observar aqui, o estoque mínimo, esse número 9, está sendo carregado dentro do meu estoque. Ó. E o número 23, que é o meu quantidade de estoque, onde é que está? Não está carregando em nenhum outro objeto. Ó. Então, temos que ainda reajustar algumas colunas. Então vamos lá. Ó. Vou descarregar o meu formulário e vamos fazer o que? Simplesmente agora vamos reposicionar os valores para retornar para os objetos de forma correta. Ó. Então, duplo clique no meu editar. Então, vamos estar novamente reajustando a programação do botão editar. E vamos lá. Ó. Então, já mudamos aqui o nosso critério. Já estamos verificando a coluna de forma correta. E também já estamos atribuindo à imagem a coluna correta. No entanto, esses outros blocos não estão ajustados da forma que deve ser. Ó. Então, aqui, ó, já vimos que esse cara aqui, que é o meu IND, esse aqui provavelmente está carregando de forma correta. Ó. Vamos só exibir ele para que fique fácil. Ó. Exibir Project Explorer. Lembrando que a gente tem alguns objetos aqui ocultos. Então, vamos lá. Ó. Vou selecionar aqui os mesmos. Propriedades. A propriedade visível dos meus objetos está aqui abaixo. Observe. Observe que não aparece nem true nem false. Ou seja, quando eu seleciono mais de um objeto e um está com, por exemplo, o valor true e o outro está com o nome falso, como o VBA não vai conseguir interpretar, ele simplesmente não mostra nada. Se ambos os objetos que eu selecionei todos tivessem com o mesmo valor, aparecer para mim aqui o valor que tem nesse momento. Ó. Então, vou mudar aqui, obviamente, para true, ou seja, eu quero visualizar todos os três. Lembre-se que eu só estava visualizando esse último. Ó. Então, se eu editar novamente o meu registro, vamos novamente pesquisar e vamos estar editando o mesmo. Ó. Cada itens, pesquisei. Vou estar editando o nosso registro e observe ó, que esse número 5 aqui, se você observar, está sendo carregado aqui para o nosso objeto. Ó. O número 5 está vindo aqui para esse carinha aqui, ó, esse campo acima. Perfeito? Então, o que está acontecendo ainda errado? A minha classificação aqui está sendo preenchida errado, porque esta informação é decorrente desse campo aqui acima. Já essa classificação aqui, que seria o tipo unidade, o tipo de unidade, a medida, certo? Se é unidade, se é par, se é milheiro, também não está sendo carregado. Ó. O meu estoque mínimo, você já
observou que está sendo carregado aqui no campo abaixo, e essa informação aqui basicamente é correspondente a este objeto aqui, ó. Então vamos lá fazer os ajustes necessários, ó. Descarreguei o formulário. Como eu já enumerei por duas vezes quem é a coluna 0, 1, 2, 3, não vou refazer isso agora, ó. Simplesmente vamos fazer os ajustes necessários, ó. Vocês já entenderam por que quem é 0, quem é 1 lá no list box. Então basta eu vir agora aqui e reposicionar. Bom, para a minha coluna, já vimos que esse cara aqui, a minha primeira linha, está preenchendo de forma correta o meu list box lá. O nosso list box está repassando a informação de forma correta para o seu objeto. Já o meu TXT de itens, o código do fornecedor não está sendo preenchido de forma correta até onde eu me lembre. Se eu não estiver enganado, o código do item do fornecedor, esse também está de forma correta. Não vou mexer nisto. Já a descrição do item, esse sim, não está sendo carregado a descrição do item. Está sendo carregado nele uma outra informação. Então, a minha descrição do item está na minha coluna com valor de número 3, lá no nosso list box. O nosso CMB classificação item, ou seja, se ele é unidade, se ele é milheiro, se ele é par, está carregando nele a descrição. E no caso seria o valor da número 4, da minha quinta coluna, que no caso tem o valor de número 4, que é a coluna lá que mostra se ele é unidade, se ele é par, se ele é milheiro, se ele é em centena. Então, é o número 4. Aqui, no caso, eu estou repassando o valor. Aqui no caso seria a minha coluna número 5. Não preciso fazer nada. Já o meu estoque mínimo, ó, está pegando o valor do número 5, até por isso que está carregando lá nele o tamanho. Já vimos que não é isto, é o campo abaixo, então é o número 6. A minha imagem aqui já está correta, então só sobrou a coluna número 7, que obviamente vai ser essa daqui, ó. Entenda o conceito? Então, a única coluna que eu não estou informando é a coluna número 2, se você observar. Por que eu não informo a número 2? Ó? Porque o meu campo lá, observe. Vamos aqui em cada itens. Eu não tenho um campo aqui com o código do item, porque o código do item é gerado de forma automática. No entanto, eu tenho um campo aqui que eu poderia estar aproveitando mesmo. Ó. Observe aí, ó. Vou clicar em pesquisar. Vou pegar, por exemplo, esse registro e vou clicar no editar. Ó. Se observar, agora sim já está sendo carregado de forma correta. Ó. O código fornecedor, a descrição do item, a classificação, o tamanho já estava correto, o estoque mínimo, a quantidade de estoque e a imagem. Ó. Se eu quisesse trazer esse código do item, lembre-se que esse código do item é gerado automático, mas se eu quisesse trazer, como eu estou editando, para, por exemplo, para este campo, eu poderia estar trazendo, ó, sem problema algum. No entanto, não vou fazer, por quê? Porque lembre-se que esse código do item ele é gerado automático. Perfeito? Por questão didática, vamos fazer o seguinte, ó, vamos trazer o mesmo, só para ficar mais claro. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Como é o nome desse objeto aqui? Ó? Propriedades, deixa eu verificar, TXT-ID item. Vamos verificar aqui. O de cima é o meu TXT-CAD itens ID fornecedor. Então, eu vou aproveitar este objeto aqui, que é o meu TXT-ID item. Vou dar o Ctrl C nele. Duplo clique aqui no nosso listbox, perdão. Vamos aqui localizar o nosso Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique aqui no nosso botão editar. E se eu quisesse ver o item, o código do item que foi gerado de forma automática, né? Bastaria eu dar um Enter aqui. Copiar o objeto que eu acabei de copiar o nome dele, que é o TXT-ID item. Vou colocar a propriedade .text. E vou atribuir o que a ela? Vou atribuir nela o que estiver após o sinal de igualdade. Então eu posso copiar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C nela. Vou dar o Ctrl V. E vou alterar aqui de 1 para 2, porque é a minha terceira coluna do list view, de valor 2, que tem o código do item. Então observe, ó. Vamos novamente aqui fazer uma pesquisa. Cliquei no pesquisar. Vou pegar, por exemplo, este item e vou clicar no meu editar. Ó. Se eu observar, repare que lá naquele nosso objeto que eu acabei de passar o valor, ó, tá aqui o 10.001. Essa informação está vindo para este objeto. Ó. Isso eu fiz apenas por questões didáticas. Volto a reforçar. Ó. Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Ó? Se reparar, observe que quando eu dei um duplo clique aqui no meu objeto, ó, repare que quando eu cliquei no meu confirmar, que hoje, nesse momento, ele está permitindo que eu cadastre itens que eu estou pesquisando, se reparar, observe que ele cadastrou itens. Cadastrou os itens, no entanto, ó, cadastrou. Primeiramente, ele não deveria nem cadastrar os itens. Mas se cadastrou de forma errada. Ó. Por quê? Ó? Observe, ó.
O meu ID está correto, o código do fornecedor também, o código do item também está correto. No caso, a descrição do item, observe aqui que está aparecendo o código do item, no caso, e não a descrição. A classificação que já não está trazendo a forma correta, no caso aqui, a classificação deveria estar aqui na descrição. E por aí vai. Se você observar, ele trocou as informações, ó. Então, sabendo disso, o que a gente vai estar fazendo? Ó, primeiramente, vamos fazer esse alinhamento. Já que a gente mudou todo esse list box para estar podendo editar o registro de forma correta aqui para dentro desse outro formulário, afetou todo o nosso projeto. Ó. Já fizemos uma correção aqui no botão editar. Também temos que fazer essa correção possivelmente no botão atualizar e também no confirmar. Quando fizermos tudo isso, aí a gente entra realmente no assunto de evitar para que eu não possa cadastrar algo que eu estou pesquisando. Então vamos lá entender. Ó. Vou descarregar aqui o meu formulário. Então, para que possamos entender, vamos só entender como é que está funcionando o cadastro. Ó. Então vamos simular aqui um cadastro. Lembrando que eu não vou salvar no banco de dados, vou apenas salvar aqui momentaneamente nesse list box. Ó. Então vamos lá. Ó. Vou botar um código fornecedor. Vou selecionar aqui um código fornecedor qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, o João AS. Vou informar uma descrição desse item. Vou chamar aqui, por exemplo, somente de parafuso. Uma classificação aqui qualquer para o mesmo. Vou colocar aqui como unidade. Vou marcar aqui como, por exemplo, de meia. Parafuso de meia. Como parafuso de 1/4. Ou seja, 2 tamanhos. Um estoque mínimo de 2 para ambas as ferramentas. E a quantidade de estoque total de 10 para ambas as ferramentas. Lembrando que se as ferramentas tivessem quantidades diferentes, eu teria que fazer 2 cadastros. Então, quando eu marco aqui 2 itens, eu vou cadastrar quantos itens eu estiver marcando. Se eu marcar todos, eu vou estar cadastrando todos os itens com as mesmas quantidades e mesmas descrições. Então, posso clicar aqui no incluir uma imagem. É o que eu vou estar fazendo. Ó. Então, vou clicar no meu botão incluir e vou buscar uma imagem. Vou pegar essa imagem aqui, vou descarregar no meu objeto e vou estar clicando agora no nosso botão incluir. Observe, ó. Então, ao incluir, observe que o ID está de forma correta, o código fornecedor também preencheu de forma correta. O código item, observe, ó, o meu código item, esse sim, não está preenchido de forma correta, com uma descrição, com uma classificação e por aí vai, ó. Então, se você reparar, basicamente o que é que muda, ó? Como eu inseri uma coluna a mais, que seria esse código item, basicamente eu estou informando informações para as colunas que eu estou visualizando. Mas se eu, por exemplo, ó, ao invés de eu informar no meu código item a informação que nesse momento está jogando nele, se eu simplesmente colocasse apenas para pular uma coluna. Em outras palavras, observe, ó, o meu ID está preenchido de forma correta. O código fornecedor também está de forma correta. O código item, abaixo dele aparece parafuso. Só que esse parafuso é pertencente à descrição do item. Ou seja, ó, basicamente só está trocado. Na realidade, não vou falar a palavra trocado porque a palavra código item não existe. Ó. Não existe o código item nesse list box. O código item só é gerado quando eu faço a confirmação do registro. Porque o código item é gerado de forma automática. Lembre-se disso. Como eu não vou preencher essa coluna do código item, o que acontece é exatamente o que está acontecendo agora. Ó. Ele está povoando com as informações anteriores. Então, para que não venha acontecer isso, observe o que eu vou estar fazendo. Ó. Basicamente, eu vou jogar uma informação qualquer aqui dentro desse campo, apenas para quê? Para evitar de acontecer o que está acontecendo nesse momento. Ó. Então, vou descarregar aqui o meu formulário. Vou vir aqui no meu incluir. E observe, ó. Entenda o conceito. Por que ele está lançando as informações de formas erradas, vamos dizer assim, ó. Porque eu estou lançando de 0 a 7. Já tem uma coluna a mais, que é a coluna de 0 a 9. No caso, 0 a 8 são 9 colunas. Então, lembre-se que até aqui está tudo correto. Ó. A parte da minha coluna número 2, que no caso é a coluna número 3, que tem o valor de número 2, acontece os erros. Ó. Então, se eu vim aqui botar, por exemplo, ó, 3. Aqui eu vim botar 4, 5. Observe que eu saltei de 1 para 3. Ó. Número 6. Aqui o número 7 e aqui o número 8, observe, ó. Se eu executar novamente o nosso botão incluir, vamos ver o que acontece, ó. Então, nosso formulário está sendo carregado e vamos fazer um novo teste, ó. Vou informar novamente um código fornecedor. Vou pegar aqui, por exemplo, o Gleitson Excel. Vou botar uma descrição qualquer aqui, parafuso. Uma classificação aqui para o mesmo. Vou marcar aqui novamente como meio, como quarto, como terço, ó.
Então marquei 3 tamanhos. Estoque mínimo de 12, quantidade de estoque geral de 25. Vou incluir uma imagem. Vou pegar esse daqui e vou clicar no meu incluir. Observe que agora incluiu de forma correta. Ó. Não preencheu o código do item, porque lembre-se que o código do item é preenchido de forma automática. Então, só vai ser preenchido no meu banco de dados. Aqui não vai estar sendo preenchido esse código do item. Todavia, se eu quisesse preencher esse campo para não deixar em branco com qualquer outra informação, como é que eu faria? Ó? Antes de eu fazer isso, vamos só verificar como é que está o nosso atualizar para ver se ele está atualizando de forma correta ou não. Ó. Se eu vim aqui e editar o meu registro, uso de null inválido. Vou clicar aqui no depurar, só para que vejamos onde está o erro. Observe, ó. O erro se decorre porque, lembre-se que eu peguei de forma apenas didática e trouxe a informação do meu código do item para dentro de um objeto. No entanto, ele está vazio, ó. Por isso que ocorreu o erro. Ó. Vou deixar aqui comentado. Vou executar aqui novamente e está lá a nossa informação. Ó. Só para que você entenda, o erro ocorreu porque... Vou dar um zoom aqui, melhor para que você entenda. Ó. Então, o erro ocorreu por quê? Ó? Porque a minha coluna do código do item, que é essa daqui, nesse momento está vazia. Ó. Como ele tentou passar um valor dessa linha que está nesse selecionado, ó, observe que não tem nenhum valor na linha. Ó. Então, tentou pegar o valor que possivelmente poderia ter nesta linha, correspondente a essa coluna, e repassar para este objeto. Ó. No entanto, ele está vazio. E aí ocorreu o erro. Ó. Perfeito? Então, vamos descarregar aqui o formulário. Se eu quisesse que, ao clicar no meu incluir, vou clicar aqui no meu incluir, se eu quisesse povoar aquela coluna, ó, eu posso simplesmente copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C, vou dar aqui um Enter, e vamos colar a nossa programação. Ó, e vou alterar, claro, aqui de 3 para 2, porque é a terceira coluna. E aqui, eu, por exemplo, como eu vou colocar um texto, eu vou colocar entre aspas duplas. Ó, e vou colocar um traço. Ou seja, entenda o conceito que vai acontecer. Ó. Eu vou povoar agora aquela coluna número 3, que tem um valor de 2, no caso. Vamos aguardar aqui que o nosso listbox seja carregado para podermos entender o conceito. Ó. Se isso funcionar, a gente pode deixar lá aquele campo que está recebendo o ID também desta forma. Então vamos lá, ó. Card itens. Vou incluir aqui novamente um registro só para que possamos exemplificar. Maria LTDA. Vou colocar aqui como unidade. Uma descrição aqui novamente como parafuso. Vou marcar aqui como meia e como 1/4 e como meia. O estoque mínimo, por exemplo, de 6. A quantidade de estoque de 12. Vou incluir uma imagem. E vou clicar no meu incluir. Observe que agora está preenchido o meu código do item, não mais vazio. Está preenchido agora com esses tracinhos. Ó. No entanto, se eu editar, vamos ver o que acontece. Ao editar, editou os registros. Esse tracinho não veio para cá, porque lembre-se que eu comentei aquela linha de comando. Ó. Então, deixa eu verificar se a nossa janela aqui do VBE. No caso aqui, eu estou dentro do meu btn incluir, observe. Então, eu vou ter que parar o nosso código para programar novamente aquele botãozinho editar. Ó. Só para que a gente remova aquele comentário para ver o que acontece. Ó. Então, aqui eu havia comentado. Vamos remover esse comentário para ver se ele vai aceitar aquele tracinho que está preenchido no nosso coluna ou não. Ó. Então, novamente, um novo teste. Ó. Formulário. Vamos aguardar aqui que o mesmo seja carregado e vamos fazer esse teste. Lembrando que todas essas situações a gente vai sempre estar gravando, para que você fique a par de tudo que está sendo modificado no formulário. Card itens. Vou selecionar aqui um código, um fornecedor qualquer, Gleice Excel. A descrição aqui, parafuso novamente. Vou deixar do jeito que está aí mesmo, só para exemplificar, como unidade, marcar como meia e como 1/4. Estoque mínimo de 2, quantidade de estoque de 4. Vou incluir aqui uma imagem e vou clicar no meu incluir. Observe que aparentemente não incluiu nada. Confesso que não entendi o porquê que não incluiu. Vamos aqui novamente fazer um novo preenchimento para ver o que possivelmente pode ter ocorrido. Ó. Classificação, vou pegar a comunidade. Descrição aqui, vou botar como parafuso. Vou selecionar aqui tamanho de meio, o tamanho de 1/4, estoque mínimo de 2 e a quantidade de estoque de 4. Vou clicar no meu incluir. Vou pegar este parafuso aqui e vou clicar no meu incluir. Ó. Agora incluiu.
confesso que não entendi o porquê que não incluiu. Não sei se eu cliquei no botão errado. E vamos pegar aqui e editar, por exemplo, esse registro aqui, ó, o de número 2. Cliquei no editar. Observe que agora não ocorre mais aquele erro, ó. Por que não ocorre? Porque meu campo não está mais vazio, ó. Repara, ó. Pegou aquele tracinho e jogou aqui para esse campo, ó. Lembrando que eu deixei isso aqui visível apenas para que você veja onde está sendo lançadas as informações, ó. Isso daqui, como o meu usuário não vai poder alterar, não é necessário que ele esteja visualizando. O código do item, se você quiser, pode deixar ele visível aqui, acima de um destes. Não é interessante porque, lembre-se que o código item, eu não edito ele antes de estar cadastrando. Esse código item é gerado automático quando eu cadastro. Quando eu precisar editar esse registro, lembre-se que é aberto um formulário e esse sim recebe o código item. Beleza? Então, vamos agora fazer uma correção, ó. Se eu quisesse agora clicar nesse confirmar, o que aconteceria? O que iria acontecer é que ele iria cadastrar novamente, ó. Vamos até clicar nele para ver o que acontece, ó. Vou clicar aqui. Antes de clicar no confirmar, vamos só verificar como é que está funcionando a programação do atualizar, porque esse aqui também, creio eu, que foi afetado, ó. Então, digamos que eu marque, por exemplo, ó, esse de meia. E vou mudar aqui o estoque mínimo para 20 e aqui para 40. Vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar no atualizar. Cliquei. Observe as informações que ele lançou, ó. Ou seja, estão também distorcidas, ó. Se você reparar, ele lançou a descrição no meu código item, o meu tamanho, ó, a minha classificação foi lançada na minha descrição e por aí vai, ó. Então vamos ajustar também o botão atualizar. Então nosso formulário desenvolvedor, Visual Basic para termos acesso ao nosso formulário e aqui no meu botão atualizar é a mesma situação, ó. Observe que eu também vou apenas de 1 a 7, no caso. Observe o que eu vou estar fazendo, ó. Aqui vai ser, você já sabe que vai ser a nossa coluna número 8, aqui é a de número 7, essa daqui é a de número 6, aqui é a de número 5, a de número 4 e que, se eu não estiver enganado, a de número 3. A número 2 eu não tenho porque é a minha descrição, beleza? Perdão, o código do item. Então, aqui não vai afetar em nada. Se você quiser, pode estar fazendo isso daqui, ó, dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V. E como ele não vai estar sendo preenchido, como é o nome do nosso objeto lá, se eu não me engano é o meu mi.txt id item. Então, ele vai estar recebendo a informação que estiver nesse txt id item, que é aquele campo que está recebendo aquele tracinho, ó, quando eu estou editando, ó. Então tá aqui o número 2, ó. Se você não quiser, basta deixar isso aqui comentado. Mas vamos lá fazer desta forma só por questões didáticas, ó. Então vamos novamente simular uma inclusão e depois a gente simula uma atualização. Então vou preencher aqui com o código do fornecedor. Lembrando que eu posso também estar digitando. Descrição aqui, parafuso. Classificação como unidade. Vou marcar aqui como meia e como 1/4. Estoque mínimo de 2, quantidade de estoque de 4. Vou selecionar uma imagem, vou pegar esse daqui e vou clicar no meu botão incluir. Incluir. Até aí tudo bem. Vou pegar, por exemplo, esse registro, vou estar editando e, por exemplo, vou mudar de 1/4, por exemplo, para 1/3. Vou mudar aqui para 20 e aqui para 40. Vamos ver se vai funcionar ou não. Vou clicar no meu atualizar. Observe que aparentemente funcionou perfeitamente. Está aqui tanto o meu código item, ó. Não afetou em nada, ficou aquele tracinho. Até aí tudo bem, ó. Creio eu. Então agora sim, vamos tentar fazer com que, por exemplo, se eu clicar aqui no confirmar, já vimos que ele vai cadastrar novamente um registro que já está cadastrado, coisa que não é o que eu quero, ó. Se eu clicar no confirmar, observe, ó. Cadastrou um registro que eu tinha pesquisado, ou seja, ficou mais 2 registros na minha base de dados que são repetidos, ó. Se eu clicar aqui novamente no confirmar, novamente vai cadastrar. Então o que é que devemos fazer, ó? Se você observar nesse momento, todos os nossos botões estão editáveis. Ou seja, todos os nossos botões estão acessíveis. Ó. Vamos descarregar aqui o formulário para entender o conceito, ó, do que vamos tentar fazer, ó. Então, deixar aqui que carregue o VBE para que possamos executar novamente o nosso formulário, ó. Então, vamos aguardar que o formulário seja carregado e vamos entender o conceito para que possamos fazer o ajuste necessário. Cada itens. Nesse momento, ó, se você observar, apenas o excluir e o atualizar estão desabilitados. Se eu clicar aqui em pesquisar, selecionar o registro, clicar no meu editar, lembre-se do seguinte, ó.
eu não preciso editar esse registro que eu estou visualizando, porque esse registro ele é editável quando eu dou um duplo clique nele e ele me aparece esse formulário aqui, ó. Então, esse editar aqui é para estar desabilitado quando eu realizo uma pesquisa, ó. Entendeu o conceito? Ele é para estar desabilitado. O incluir também. O confirmar também, porque eu estou pesquisando alguma coisa. Lembre-se que eu aproveitei na mesma tela de cadastro, uma tela para consulta. O ideal poderia ser que eu pudesse ter aproveitado essa base aqui do pesquisar em um outro formulário, em outra tela, ó. Mas como estamos aproveitando nesse momento isso daqui, vamos fazer da forma que está nesse momento proposto, ó. Então, como é que eu evitaria esses conflitos? De eu não editar, de eu não incluir, de eu não confirmar um registro que eu estou pesquisando. Tá vendo esse botão aqui, cancelar? Não sei se ele já tem alguma serventia. É o que a gente vai estar descobrindo, ó. Se não tem, a gente vai dar uma serventia para ele agora, ó. Ou seja, o que a gente vai estar fazendo? Quando a gente realizar uma pesquisa, a gente vai estar desabilitando o editar, o incluir e o confirmar. Quando eu clicar no cancelar, o que ele vai estar fazendo? Ele vai voltar a habilitar esses botões para mim. E possivelmente vai estar limpando aqui a minha pesquisa. Então vamos lá, ó. Entendeu como o conceito é bem simples e fácil de resolver? Como é o nome desse botão? Vamos só verificar aqui o nome dele, ó. BTN editar item. Ou seja, toda vez que eu realizar uma pesquisa, eu vou desabilitar esse carinha, como eu também vou desabilitar o incluir e o confirmar. Então todos têm o mesmo nome, o que muda é apenas o nome do meio, ó. Então vou copiar este como parâmetro. Então quando eu clicar aqui no pesquisar, o que vai acontecer, ó? Vou clicar no pesquisar, então a partir do meu pesquisar, eu posso, tanto no começo do código como no final, eu posso estar fazendo o que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou colar aqui no final, ó. Vou pegar o nome daquele botão, que é o BTN editar item, vou colocar aqui, ó, ponto enable igual a false. Lembrando que eu poderia também botar, por exemplo, o blocket, eu poderia utilizar uma outra propriedade e também deixar ele desativado. Então eu vou utilizar esse daqui mesmo, ó, o false. O outro que eu posso estar fazendo a mesma coisa, ó, ao invés de BTN editar, se eu não estiver enganado, é o incluir, o nome dele. Vamos ver se as iniciais vai ficar em maiúsculo, se sim, é porque eu digitei de forma correta, ó. Tá aqui, ó, incluir. Ponto enable, também igual a false. E o meu último é o btn, underline, confirmar, se eu não estiver enganado, ponto item, barra, traço item, ponto enable. Observe que agora ele não autocompletou, isso quer dizer o que? Que eu digitei errado. Aqui no caso é btn, não btr, ponto enable, igual a false. Vou dar um enter, as iniciais ficaram em maiúsculo. Então, o que vai acontecer? Ó, aqui, ó, vou copiar isso aqui, só para que você entenda o conceito. Então, vamos lá, guardar aqui o formulário seja carregado e vamos lá fazer mais um teste, ó. Então, CAD itens, vou clicar, observe que o excluir, o atualizar, perdão, o editar, o incluir e o confirmar estão habilitados. Se eu clicar no pesquisar, pesquisei e desabilitou eles. Ou seja, eu não consigo mais incluir, não consigo mais editar algo que eu não queira editar, não consigo mais atualizar algo que eu não queira atualizar por aqui. Também não vou confirmar mais nada ou incluir nada que eu não queira também fazer por essa tela. Por que eu não vou querer? Porque para isso eu tenho este formulário que é aberto aqui, ó. Perfeito? Ah, Gleitson, mas aí quando eu quiser realmente incluir um registro, eu vou clicar nesse cancelar. Ele vai limpar esse list box, que é o que eu estou pesquisando nesse momento, e vai voltar a habilitar esses botões, ó. Então basta fazer o quê? Como eu copiei esses objetos, basta eu vir aqui no cancelar, duplo clique nele. Observe que ele não tem nome ainda para o mesmo, então vou apagar aqui, vamos dar um nome padrão para ele. FM principal, vou selecionar aqui o mesmo, propriedades, e vou chamar ele de btn cancelar. O nosso btn cancelar item. Tem o nome padrão que também tem os outros. Observe, a única coisa que muda é que no meio dele tem o nome cancelar, ó. Então daí o nome que eu dei para o meu objeto, ó, btn cancelar item. Então o que eu vou estar fazendo, ó? Simplesmente vou dar um duplo clique nele, vou colar aquela programação que eu havia copiado e claro, vou alterar aqui de false para true, ou seja, eu vou voltar a habilitar os meus objetos, ó, quando eu clicar no cancelar. Então, vou voltar a habilitá-los. E o que é que eu vou estar fazendo? Claro, vou limpar aquela nossa list box. Então, mi.listb CAD itens, que é o nome do meu list box, .clear. Vou estar o limpando. E claro, também vou querer que
tem uma label abaixo do meu listbox. Confesso que não sei o nome dela, então vamos verificar aqui o nome dessa label que tem abaixo do nosso listbox. Observe que está aqui a mesma, ela está meio que escondida. Vou só diminuir aqui um pouco o tamanho do listbox para que a gente visualize ela. Ó. Então, como é o nome da mesma, ó, LBL CAD itens total. Então, vou dar o Ctrl C na mesma, vir aqui no meu cancelar, copiar o nome do meu objeto, ponto .object, utilizei a propriedade aqui de forma errada, ponto .object. Lembre-se que a label não tem a propriedade texto, e o que eu vou estar atribuindo a ela? Bom, eu simplesmente vou estar atribuindo a ela o meu mi.listb, o nosso listb, CAD itens, ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados no meu listb CAD itens. Eu poderia fazer dessa forma, como eu poderia também simplesmente colocar só o número 0, registros encontrados. Então vai da forma que você queira. Ó. Tanto faz eu fazer desta forma, como eu vou fazer agora. Observe aí, vou dar um espaçamento aqui, registros encontrados. Tanto faz eu fazer desta forma, como eu poderia simplesmente, ao invés de informar aqui a minha contagem dos itens, apagar isso daqui, observe, e colocar aqui o número 0. Por quê? Porque ambas as informações vai trazer a mesma coisa. Ó. Tanto faz eu contar, como eu vou limpar ele, quando ele contar, ele vai dizer que é 0. E aqui eu já estou dizendo logo, 0 registros encontrados. É a informação que vai aparecer lá abaixo. Como é a mesma coisa, então eu vou forçar o meu código menos. Eu vou fazer menos processamento. Então eu não vou pedir para ele fazer uma contagem de uma listbox que eu já sei que está vazia e que vai me retornar o número 0. Então simplesmente eu já vou colocar o 0 dentro do meu texto. 0 registros encontrados. Então vamos lá. Ó. Entendeu o conceito? Então observe que é muito fácil se programar. Basta apenas ter a lógica de programação. Ó. Então vamos lá. Ó. Cliquei no pesquisar. Vou pegar. Observe que desativou aqui os meus botões. Se eu resolver cancelar, cancelei. Ó. 0 registros encontrados. Tá aí os nossos botões novamente habilitados. Se eu clicar aqui no editar, ele não vai estar editando nada, porque eu preciso de algo para estar editando. Se eu clicar no incluir, não é para ele estar programando. Observe que ele não fez nada. Se eu clicar no confirmar, ele confirmou. No entanto, também temos que fazer um ajuste, porque ele não pode cadastrar nada que não esteja dentro listado, né? Então, rapidamente, ó, se eu quiser inibir esse cadastro, essa confirmação de registro que possivelmente ele deve ter feito, ó, bastaria eu fazer o que? Eu posso vir aqui no meu editar, pegar a programação que fizemos para ele, ó. Se o meu listb, ó, vamos pegar isso daqui, ó. Vamos pegar até aqui, vou dar o Ctrl C, vou vir aqui no meu Project Explorer, FM principal, duplo clique aqui no meu confirmar. Ó. Então, antes dele sair confirmando alguma coisa, é interessante que eu primeiro faça o que? Coloco aqui a minha estrutura aqui acima e vou colocar um end if. Ó. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ó, se o meu listb CAD itens list count for igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum item listado lá, isso quer dizer que eu não incluí nenhum registro. Então, por favor, incluir registro para que possa estar cadastrando. Ó. Vou botar aqui. Para que possa estar cadastrando. Então basta fazer isso. Ó. Então, novamente, um último teste para o vídeo de hoje, para que possamos estar concluindo e para que possamos entrar em novos temas. CAD itens, se eu clicar aqui no confirmar, ele não confirma mais nada. Ó. User, que é o meu usuário, favor, incluir registro. Observe aí. Favor, incluir registro ou registros para que possa estar cadastrando. Ou seja, ele verificou que o meu listbox está vazio, então ele não vai confirmar algo que não tem nada listado para que ele possa estar cadastrando. Eu espero que você tenha gostado. Foi necessário fazer esta videoaula para que você entenda tudo que a gente afetou ao nosso projeto e tivemos que refazer para que você possa entender o porquê que está funcionando agora desta forma. Então, aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!